Professora Marlene, vamos começar aí por esse ponto. Como é que você vê assim uma sociedade, sociedades que valorizam a profissão, né, do professor e as sociedades que não valorizam? Como é que você, nesse período assim, qual é a conclusão que você chega aí? Pois é, olha bem, no Brasil, particularmente, nós temos uma história muito complexa e muito séria, né? Por quê? Vamos lembrar, todo o período colonial, nós tivemos, né, subordinados a Portugal, e a educação ela era dedicada exclusivamente à elite colonial. Quem é que estudava naquela época? Vamos pensar, isso foi desde 1530 até praticamente a independência. Quem estudava eram os filhos, os homens. Então, primeiro, era uma educação praticamente exclusiva para os homens e os grandes proprietários de terra, os grandes fazendeiros, né, que mandavam os filhos para Portugal, para Coimbra, para fazer direito, geralmente era esse, fazer direito em Coimbra, em Portugal. Esses filhos dos grandes proprietários de terra voltavam para cá depois, formados, certamente não era para defender escravos, né, nem defender os povos. Então, quer dizer, foi um processo que foram séculos isso, né? Foi desde nosso descobrimento até praticamente a proclamação da independência, quer dizer, só os homens, né, a educação era bem restrita, praticamente só os homens, e os filhos, né, dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, que geralmente era o filho homem, era o primeiro, né, o mais velho, e direito, formar em direito. Então, também, você veja bem, que tem aí uma questão interessante, né, para a gente analisar, quer dizer, o direito brasileiro, né, a formação nossa, ela também é muito marcada, impregnada por isso. É um direito de quem? Dos grandes proprietários de terra, né, dos grandes senhores de engenho, vamos lembrar, né, dos grandes senhores de engenho, depois passou a ter a produção de café também, mas isso foi durante vários séculos, né? Durante vários séculos. Então, essa marca, ela ficou muito presente, né, na nossa educação. Então, é uma dívida que nós temos, que eu gosto sempre de falar, nós temos, que eu acho que ela é uma dívida, né, de nós todos, a partir da consciência que a gente tem que ter, de que essa educação foi negada por séculos e séculos, e a gente traz, então, para hoje, depois nós vamos, né, durante a nossa conversa, nós vamos vendo, isso progrediu muito, mas nós temos que compreender que nós temos um peso, né, um passado de negação que é muito forte, né, muito forte, e ao qual nós temos que estar permanentemente atentos. Por quê? Porque, de alguma forma, as marcas desse resquício, desse colonialismo, ficaram presentes na nossa história até hoje. Perfeito. Professora Marlene Carraro, então você acha que esse déficit educacional do Brasil tem a ver com a nossa história, né? Tem muitíssimo a ver com a nossa história. É lógico que a história é dinâmica, aí nós podemos, né, mais à frente também comentar. Eu até gosto, né? Eu gosto muito de fazendo assim, período por período, porque é lógico que tudo se move, né? Ainda bem, quer dizer, a sociedade é dinâmica, as forças vão progredindo, mas praticamente no Brasil, olha bem, no período colonial vieram os jesuítas para cá. Então, deixa eu detalhar isso um pouquinho. Meu celular, esqueci de desligar. Mas acontece, né, meu irmão? Então, olha bem, vieram os jesuítas para cá. Os jesuítas, eles vinham com a dedicação da alma, eles vinham para educar, mas eles também, né, eles estavam restritos a isso, quer dizer, há casos muito bonitos de história dos jesuítas educando os indígenas, mas são casos isolados, né? Na verdade, assim, de maneira geral, os próprios jesuítas, que foram nossos primeiros educadores, nossos primeiros professores, eles também educaram a elite colonial. Então, quer dizer, né, podemos dizer assim, de forma geral, podemos passar 1500, né, toda essa primeira fase, toda essa segunda fase, entendeu? Muito restrita exatamente aos filhos, né, dos colonos. É lógico que com o passar do tempo, vamos pensar, aí na Europa, esses meninos, esses
filhos dos senhores de engenho, iam estudar na Europa, eles voltavam lá, eles tinham influências, porque lá na Europa já estava o quê? Já estava acontecendo as ideias liberais, já estava acontecendo, né, todo um processo de mudança. Então, muitos deles voltavam para cá já, digamos assim, um pouco inquietos e um pouco, né, tomados por essas novas ideias, o liberalismo, né, a questão das ideias liberais que já estava tendo na Europa, na Inglaterra, na França, quer dizer, e aqui não, aqui ainda nós no período colonial, né, os reis, vamos lembrar Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, Dom João, Dom Pedro II, quer dizer, aqui a coisa praticamente imutável, 1500, 1600, 1700, em 1822, então, nós vamos ter aquele processo, né, de independência nossa de Portugal. Isso já significou, isso foi importante, porque isso significou um avanço. Então, de alguma forma, nós ficando independentes, nós tivemos que formular um projeto nosso, né, de educação. Mas ainda era restrito, né, mas assim, imensamente restrito, né, a uma porcentagem mínima da população. Por exemplo, mulheres, né, não estudavam, era raríssimo, né, as mulheres estudar. Então, nós temos hoje dezenas de teses, né, depois que veio essa questão do feminino, da mulher, né? Então, assim, foi um processo, lógico que algumas mulheres, né, se alfabetizavam, até escondida, aí uma luta, mas era raríssimo, quer dizer, então, escravos, né, como escravos, pobres, nenhum acesso à educação, e mulheres também não. Muito aos poucos, né? Muito aos poucos, as mulheres foram conseguindo, né? Mas isso já foi praticamente, né, no século XX, já no século, né? Algumas mulheres, né, destacavam, mas a maioria, então, digamos assim, o período colonial nosso é marcado por uma educação destinada aos homens da classe dominante, os filhos dos grandes proprietários de terra, e muitos estudavam direito, né? Ia para Coimbra estudar direito. Então, vamos pensar, o nosso direito também, ele acabou sendo vinculado a essa concepção, quer dizer, ele ficou um pouco com essa marca. O nosso próprio direito era um direito elitista, ninguém voltava de Portugal para defender escravo, para defender índio, né? Eles voltavam de Portugal para defender exatamente, né, os filhos. Então, quer dizer, todo esse processo, né, a gente é bom lembrar, não para a gente ficar, eu não estou dizendo que nós temos que ficar apenas repetindo isso e ficar presa a isso, não, mas nós temos que entender que é uma marca muito pesada, né? É uma marca muito, e ela é histórica, porque ela é de 400 anos, entendeu? Nós só vamos começar a ter, com a independência, aí sim, a independência vai começar a ter, né, um projeto, a primeira Constituição, Dom Pedro, ele vai dizer: a educação é direito de todos. Está lá na letra, 1822. Mas quem era esse todos? Era quem não era escravo, né? Quem não era homem, quem não era mulher, né? Então, quer dizer, ele praticamente copiou a nossa Constituição das constituições europeias, que já eram, vamos pensar, a Europa já estava, né? A Europa já estava no liberalismo. Na Europa já estava tendo, nós podemos dizer, já estava o capitalismo, já estava começando a se implantar. E nós aqui, nós ainda estávamos naquele regime, né? Então, olha bem, aí nós já estamos, vamos para o século passado, né? No século passado, então, já começou a ter muitos avanços, né? A partir da independência, já começou a haver avanços significativos. Mesmo assim, né, eu queria destacar o quê? Essa educação, praticamente, em todo o centenário que vai, né, de 1800 a 1900, pouquíssimo avanço. Então, estamos já em 1900. Então, 1900, nós vamos começar a ter progressos muito interessantes, aí já a partir do Brasil republicano, proclamação da República, né? Então, aí nós vamos começar a ter a construção, pelo menos assim, nós vamos ter a construção de um projeto, né, de os nossos intelectuais, mesmo esses filhos que iam lá estudar direito, eles também tinham contato com as ideias liberais, eles voltavam para cá, e vários deles se envolviam. Então, nós já vamos ter histórias de rapazes, volto a dizer, ainda muito homens, porque as mulheres ainda, né, muito restrito, que começaram a lutar, né,
Não, nós temos que ter educação para todos. Então, começou a ter, mas as escolas, em geral, eram privadas, né, pagas, escolas religiosas, né, ainda muito dos jesuítas, nós vamos ter uma marca ainda de muitos colégios religiosos com essa marca, e sempre muito voltada ainda para homens, quer dizer, nós vamos começar a ter uma presença maior de mulheres e presença de pessoas que não são da elite, só praticamente assim no início do século passado, quer dizer, né? E muito lentamente, porque aí as constituições, elas vão, né, as diferentes constituições, já no período republicano nosso, elas vão pontuar isso, a educação é direito de todos, a educação é direito de todos. Isso vai ficar na letra da lei por muito tempo, mas aos poucos, com dinamismo, então vamos lembrar, 1930, todo o período de Vargas, Getúlio Vargas, nós vamos ter um avanço importante, né? O tempo não nos permite, mas todos nós sabemos, então, o Brasil já estava industrializado, né? Getúlio Vargas ficou um período longo, então, quer dizer, o Brasil já tinha indústria, essas indústrias necessitavam de operários que tivessem leitura, que soubessem ler. As mulheres já trabalhavam muito, né? Porque muitas mulheres já trabalhavam nessa época, embora ainda muito menos do que os homens, mas já trabalhavam. E já tinha acontecido, em 1888, a libertação da escravidão. Então, quer dizer, agora vamos pensar o que esses negros foram fazer. Eles foram libertados, né? Digamos, num dia e no dia seguinte, o que eles iam fazer? Analfabetos, sem emprego, sem moradia, sem... Então, a nossa educação, ela vai ter essa marca, quer dizer, ela vai ter uma educação seletiva, ela vai ser uma educação elitista, ela vai ter uma marca machista, sim, sem dúvida, e ela vai ter, sobretudo, essa marca, assim, de que ela é para aqueles, né, que são, entendeu? Isso vai ser um processo, assim, muito complexo. Tá? Eu diria que, olha bem, nós só vamos ter uma mudança, assim, significativa mesmo, para valer, que aí já é até um pouco a minha... Aí eu já entro na história, né? Eu nasci em 1954, quer dizer, eu nasci na metade do século passado. Então, a gente já vai ter, sim, a escolarização, pelo menos o ensino primário, nós vamos ter em todo o Brasil, né? As mulheres já frequentam a escola, também eu sou dessa geração, a gente já frequenta a escola, mesmo assim, era muito assim, né? Ah, faz só até a quarta série, que já está bom. Com a quarta série também, porque o ensino era muito rigoroso. Era criada para ser dona de casa, também, né? E também, assim, com quarta série, você já... Porque o ensino era muito rigoroso. Com a quarta série, você já tinha domínio das operações matemáticas, você já tinha domínio da escrita. Então, você já podia, tipo assim, trabalhar no comércio, trabalhar em setores, entendeu? Setores mais subalternos, que o Brasil precisava, ele queria, né? Então, nós vamos ter toda a política de Vargas, né, que aí vai começar a ter um pouco leis trabalhistas. Quer dizer, então, você vai assistir um processo que vai ser muito lento, muito difícil, né, que o tempo aqui não nos permite, mas você vai ter um processo que vai aumentando a escolarização. Só que essa marca, né, essa marca elitista, essa marca de um ensino que ele não é para todos, que ele não consegue, né, atingir a qualidade, vai ficar... É uma dívida nossa, quer dizer, e é uma dívida que eu penso que nós todos temos, e que nós profissionais da educação, sobretudo, temos essa responsabilidade, mas todos temos, o Brasil tem, quer dizer, o Brasil tem uma dívida imensa com a educação pública, e essa dívida, ela continua hoje ainda, né? Eu tenho uns dados aqui, saiu, vamos ver se eu consigo localizar aqui. Essa questão de estatística é muito importante. Eu gostaria só de dar uns dados aqui. Porque o espectador tem como ter exato. Uma informação mais precisa, né? Olha, então vamos lá. Na década de 1946, nós vamos ter o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, foi se consolidando as condições para levar o país a uma redemocratização. E essa redemocratização supõe isso, a democracia da educação também, o acesso à educação. Mas, mesmo assim, a nossa Constituição era orientada por princípios liberais, isso é importante. O liberalismo, pessoal, o liberalismo defende a educação para todos, defende que a mulher
já possa, né, estudar, trabalhar. Só que os princípios são liberais, mas a prática, né, a política concreta que é exercida não chega a todos, certo? Nessa época, na Constituição de 46, teve uma forte participação dos comunistas, né? O Partido Comunista era legalizado. Super importante a atuação, né, do Partido Comunista, da esquerda, né, no Brasil. Por quê? Porque exatamente eles já tinham essa... Apoiaram o governo Getúlio Vargas, né? Exatamente. E aí eles conseguiram algumas vitórias, né, em relação a isso, de uma escolarização maior do trabalhador, né, do trabalhador, a mulher, do trabalhador ter acesso à educação, né? Houve uma luta foi inspirada na própria Constituição de Weimar, né? Exatamente. Que é uma constituição do Estado Social Democrata, né? Que era o partido no qual Marx foi filiado, né? E agora, com toda essa contradição e essa marca do que isso significa, né? Do que é ter uma ditadura, né? Que o Estado Novo é uma ditadura, mas que ampliou, né? Não podemos negar, quer dizer, houve uma ampliação da escolarização que foi importante. Mas por que também? Vamos pensar, em 1930 o Brasil já começava a se industrializar, já estava, né, num processo de industrialização pequeno ainda, mais avançado. Então, ele precisava de operários que soubessem ler, que soubessem escrever, precisava da mão de obra, inclusive de mulheres, né? Mesmo que fosse em trabalhos subalternos. Então, é lógico que a demanda social ela acaba pressionando a escola para, pelo menos, aquela alfabetização. Por exemplo, na minha época, eu lembro que a gente tinha 4ª série primária, nossa senhora, 4ª série primária, né? Você já era assim, você trabalhava em comércio, você trabalhava em pequenas indústrias, você trabalhava em escritórios, porque na 4ª série primária, pelo também rigor que era naquela época, a escola era muito rigorosa, né? No bom sentido, quer dizer, você sabia ler, você sabia escrever, você sabia operações matemáticas básicas, mas lógico que isso, né, foi um processo, acesso ao ensino médio, ao ensino superior, demorou muito, que aí eu quero chegar um pouco agora quando a gente vai no período mais recente, né? Tá? Então, olha bem, a gente vai ter a marca, né, mais importante, por exemplo, eu queria primeiro falar uma coisa. A gente vai chegando, vamos lembrar, tem a ditadura militar, né? Teve Vargas, depois tem um período de democratização, que foi importante, né? Aquela fase ali que também foram vários anos. Depois a gente vem com a ditadura militar, que vai de 64 até 88, né? Quer dizer, não, 88 é a Constituição. Às vezes dá uns lapsos assim de memória, quer dizer, mas a ditadura militar mesmo, o auge, né? Vamos pensar toda a década de 70 ali, né? Foi aí 85. Até 85 que a gente começou a ter, né? Processo de redemocratização. Aí, com a redemocratização, eu acho que aí a gente vai ter um movimento muito bonito, muito vigoroso, muito importante, né? Eu sou um pouco dessa geração, né? Porque, peraí, a nossa dívida é imensa, nós temos agora que assegurar a educação para todos, nós temos que ampliar a escolarização, né, trazer todos para a escola, e também a demanda era muito grande, o comércio, as indústrias, né, demandavam profissionais formados, não só no básico, que era o primário ainda, né, mas também no secundário e no superior. Então, quer dizer, você já tinha um dinamismo na economia que demandava tarefas, né, e profissionais formados, entendeu? Por exemplo, professora, né? Você demandava muitos professores, porque você tinha uma ampliação da escolarização. E muitos professores, por exemplo, eu fazia 3º ano normal e dava aula para o 1º normal. Olha só, porque não tinha professores. Quer dizer, a gente era chamado, né, para dar aula até para os próprios, quase no turno da gente, porque não havia professores, né? Aos poucos, né, isso vai se ampliando. Por exemplo, curso de pedagogia. Nós só tínhamos curso de pedagogia superior aqui na UFES. Aos poucos foi abrindo curso de pedagogia, né, foram abrindo faculdades, no Espírito Santo todo. Então, você foi formando profissionais da educação em nível superior. Mas isso foi um processo que já foi década de 70, né? Então, é isso que é importante a gente... Quer dizer, nós temos assim, um processo de realmente assim, de avanço na nossa educação vai ser a partir da década de 70. Lembrando que nós ainda estamos aí num período, né, com marcas ainda da ditadura, etc. Tá? Então, deixa eu só ver minhas anotações aqui para eu dar alguns destaques que eu não posso deixar de dar.
Olha bem, eu queria dar um destaque importantíssimo. A Lei 5692 de 71. Essa lei, a minha geração, é muito essa lei da minha geração. Ela é de 71, então vamos ver, nós já estamos em 71. Em 71, essa lei, ela tornou obrigatório o ensino de primeiro e segundo graus. Não sei se você já é dessa geração, você é bem mais novo do que eu. Sou dessa geração também. Daí que vem essa terminologia, primeiro grau, segundo grau, né? Que o pessoal até hoje costuma falar. Hoje a gente fala mais, né, ensino primário, fundamental e médio. Então, tornou obrigatório o primeiro grau, o segundo grau, só que tornou obrigatório, mas não era oferecido. Eu sou muito dessa época, não era oferecido o ensino médio para todos, entendeu? Então, quer dizer, a maioria fazia. Quando você fazia até a 8ª série, já era, né? Mas já foi um avanço, quer dizer, porque ela instituiu na Constituição, ela instituiu na legislação, tornou obrigatório, a 5692 de 71, mas nós já estamos em 71, vejam só, né? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no texto da lei. Aí, olha bem, na década de 70, eu queria também destacar uma coisa. O mundo todo já vivia frio. O mundo todo, vamos lembrar disso, gente. O Brasil, um país grande, né, importante. O mundo ficava de olho também no Brasil, né? E já havia uma tensão muito grande, que eu gostaria de destacar, nas ideias, nas concepções da educação, certo? Nas concepções da educação. Então, isso é importante a gente destacar. Nós vamos ter uma influência muito grande das chamadas concepções críticas da educação. O que quer dizer isso? Concepções que vão se tornar muito vigorosas, né, que vão ter uma produção muito consistente, que vão questionar de forma muito veemente essa educação restrita, né, essa educação voltada só para quem? Para a classe dominante, essa educação que era seletiva, que era machista, que era, né, conteúdos também muito alienantes. E, então, olha que coisa interessante, é uma lei de 72, 5692 de 71, mas nós estamos ainda no período da ditadura militar. Então, quer dizer, a gente vai viver um pouco essa contradição, mas ela foi um avanço, porque ela já ela permitiu o acesso ao segundo grau, que até as pessoas até hoje falam que é o ensino médio. Então, quer dizer, muitas pessoas, já foi um avanço importante, certo? Deixa eu ver mais algum destaque aqui que eu queira fazer. Assim, então, olha bem, no Brasil, nós vamos ter uma figura importantíssima que foi Paulo Freire. Mas na Europa, você quer perguntar alguma coisa? Não. Na Europa, vamos lembrar, houve a partir já aí, final da década de 60 e 70, concepções críticas da educação, que nós vamos chamar, que elas vão ser importantíssimas, que elas vão fazer uma crítica da educação capitalista, quer dizer, elas vão ampliar no nível de mundo, de Europa, Estados Unidos, dizendo o seguinte: a educação oferecida por uma sociedade capitalista é sempre desigual, discriminatória e seletiva. Esse era, digamos assim, o jargão básico. Isso foi importante. A minha geração é dessa geração. Por quê? Porque a gente foi desconstruindo aquela visão romântica da educação, aquela visão de que bastava a pessoa querer. Não era, quer dizer, você precisa ter políticas da educação. A educação precisa ser uma política. É lógico que a iniciativa da pessoa é fundamental, o desejo da pessoa. Meu pai, né, que foi criado na roça, que trabalhou na roça, ele trabalhava o dia inteiro na roça e à noite ele andava 4 quilômetros no escuro, na lamparina, para estudar. Então, o empenho pessoal, ele é fundamental, nós não podemos negar isso, o empenho da pessoa, né? Mas nós não podemos fazer uma política sustentada no empenho pessoal, nós temos que fazer uma política que assegure para todos e que faça tudo para que todos estejam na escola. Isso vale, inclusive, para hoje, agora, nessa pós-pandemia, né? Eu vim agora conversando com o motorista do Uber, eu gosto muito de conversar com os motoristas do Uber, e eu sempre pergunto, a gente fala que é professora, eles perguntam, né? Mas é isso que eles ainda hoje,
as pessoas, né, não concluem o ensino médio, as pessoas, né, não... Ainda hoje, quer dizer, você imagine naquela época, entendeu? Então, essas concepções críticas, elas vão mostrar o seguinte, que a escola e a sociedade capitalista, ela é em si, ela é produtora dessa desigualdade, ela tem interesse nessa desigualdade. Por quê? Porque ela precisa de profissionais para trabalhar em coisas subalternas, que não vão exigir muito, e, portanto, não precisa estudar muito também, entendeu? Um pouco essa coisa, né? Um pouco assim, não, você já sabe ler, já está bom, né? Você já sabe fazer as 4 operações, já está bom. Quer dizer, eu sou um pouco dessa geração que as pessoas ainda pensavam isso, porque realmente você, com a 4ª série primária, você dominava as operações matemáticas básicas e você dominava a leitura. Então, você já conseguiu um emprego básico. Só que, aos poucos, né, a gente foi... Não, nós temos que alcançar mais. Então, essas concepções críticas, elas são da Europa, sobretudo, mas na Europa, Estados Unidos, menos, mas no Brasil, elas vão chegar aqui com muita força, que aí vamos chegar a Paulo Freire, que elas vão mostrar o seguinte, a educação capitalista, ela já tem em si, a sociedade capitalista, ela tem em si um próprio processo de que ela quer reproduzir essa desigualdade. Por quê? Porque lhe interessa. Porque ela precisa dessa desigualdade para ela poder ter pessoas em cargos subalternos, pessoas... Nem todos vão ser curso superior, nem todos vão ser doutores em educação, entendeu? Um pouco esse jargão, né? Não, eu preciso de gente para trabalhar também no comércio. Então, você tendo, né, ensino médio, sabendo fazer conta, você já pode trabalhar no comércio, entenderam? Então, essas concepções críticas, elas vão dizer o seguinte, não, nós temos que trabalhar para que todos possam ter acesso à educação, mas também todos possam ter acesso ao emprego, ao trabalho, todos possam ter acesso a influenciar na vida política e social, e a gente estava em plena ditadura, né? Quem viveu mais, os mais antigos, sabe, quer dizer, num período, inclusive, de repressão, né? Um período difícil. Nós só vamos começar a ter a abertura da ditadura, vamos lembrar, foi lenta, né? Demorou, foram vários anos até ter a primeira eleição direta, né? Eu já sou dessa geração, aí a primeira eleição direta foi aquela festa, né? Vamos lá, vamos votar, mas as pessoas, né, nem sabiam o que era votar, porque ainda estava um tempo grande afastada disso. Então, essas concepções críticas, elas vão ser importantes, porque elas vão desnudar um pouco o que é uma sociedade desigual, que é uma sociedade capitalista, e o cuidado que a gente tem que estar sempre atento a isso. Por outro lado, eu diria, isso também não pode ser desculpa para que o sujeito diga, né, eu não pude, uma vitimização do sujeito. Não, eu tenho que saber disso e eu tenho que ir à luta